abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, em nome de Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 32, em nome de Jesus. Meus irmãos, que conforme eu for achando, fiquem de pé e obedeçam a palavra do Senhor. Fique ao lado do irmão que não tem uma Bíblia para acompanhar. Acompanhe junto com ele, junto com ela. Isso é de fato muito importante. Amém? Amém. Gênesis 32, versículo 22, que vai dizer: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passassem tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Amém, igreja? Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor perguntou a Jacó: qual é o seu nome? Aleluia. Irmãos, creio aqui que a maioria conhece bem a história de Jacó e tudo aquilo que lhe aconteceu. Mas para aqueles que não sabem ou até esqueceram, de refrescar a memória. Em hebraico, Jacó ele significa enganador. Naquele tempo costumava-se colocar o nome dos seus filhos com significado e até determinando muitas das vezes o futuro deles. Então nós podemos desde já dizer que até no nome é importante a escolha, né? A palavra que é liberada, tudo que é dito. Então, nessa noite vamos aprender um pouquinho da restauração do caráter de Jacó, em nome de Jesus. Irmãos, eu li a história de Jacó desde o princípio. Eu pude observar algumas coisas, e uma delas é a linha hereditária da vida de Jacó. Eu observei que Abraão e Sara, Sara ela era estéril e não podia ter filhos. Aí Abraão envia o seu servo para poder buscar uma esposa para o seu filho Isaac, e Rebeca ela é estéril. Vocês estão entendendo? Sara era estéril e Rebeca, a esposa de Isaac, o seu filho, também era estéril. Isso me chamou a atenção. Por qual motivo isso? Por que essa linhagem de maldição hereditária, vamos dizer assim? Porque o seu filho agora passa por o mesmo processo, na verdade um processo parecido dali da sua mãe e do seu pai. Só que aí Isaac, ele ora pela sua esposa, ele pede ao Senhor, e o Senhor ali lhe concede a gravidez do filho. Só que dentro de Rebeca havia uma grande luta, e ela não entendia o motivo, por que de tamanha agonia na sua barriga, agitação, dor. Porque quem é mãe é que sabe que quando
os povos inimigos, e o mais novo, ele reinará sobre o mais velho. Mas para todo mundo aqui sabe que a ordem correta não é essa. A ordem correta é o primogênito reinar sobre o mais novo. Então nós começamos a ver uma história já mudando de percurso. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ao crescer, Esaú, ele é um filho que ele é mais peludo, ele é um filho que gosta de caçar, e assim então o seu pai é mais apegado a ele. E Jacó, ele já é mais pacato, mais sossegado, mais de fazer as coisas de dentro de casa, e assim fazendo com que a sua mãe tenha mais apreço por ele. Então ali teve um dia que seu irmão Esaú chega de uma caça, agoniado, com fome, e ali Jacó ele começa a fazer o que o teu nome determina. Ah, mas só que Esaú ele viveu porque ele quis. Sim, verdade. Mas é a partir daí que a história começa. Então Jacó ali aproveita a situação de que o seu irmão está ali cansado, está ali com fome, e ele não quer saber do que pode prover a ele, não, ele quer saber dali no momento. Então ele pega e lança uma proposta, e Esaú prontamente aceita. Ele diz, troque a sua primogenitura por um prato de lentilha. E sabe o que ele disse? Ele desprezou aquilo que foi liberado sobre a vida dele. Ele desprezou, sabe por que ele disse? Do que me adianta o poder da primogenitura se eu morrer de fome? De nada adianta se eu morrer agora, eu vou acabar perdendo o meu direito. Irmãos, isso me fez chamar muita atenção. A gente não pode tomar atitudes na nossa vida, decisões, de forma precipitada. É por isso que a gente quebra a cara. É por isso que a promessa ela não se cumpre. É por isso que as coisas eram retardas na minha e na sua vida. Por quê? Na hora da agonia, do desespero, nós damos legalidade e perdemos aquilo que é direito meu e seu. Amém, Catina? Aquilo que o Senhor determinou para mim e para você. Então muitas das vezes a gente fica, Senhor, por quê? Não se cumpriu, não foi desse jeito. Mas às vezes quem deu legalidade, quem vendeu o direito foi quem? Eu e você. Foi eu e você que determinou aquilo, e depois disso nós não podemos reclamar. Nós temos que viver a consequência daquilo que foi feito. E mais adiante a palavra do Senhor vai dizer que teve um dia que o seu pai Isaac chama o seu filho Esaú e diz, olha, vai caçar e faz o cozido para mim, que eu vou lhe liberar a bênção da primogenitura para você. E ali a sua mãe ouve tudo aquilo que aconteceu e conta a Jacó e diz, olha, Jacó, vai ali correndo, pega ali 2 cordeiros, eu vou cozinhar da maneira que seu pai gosta, eu vou fazer tudo do jeito certinho que ele quer, e você vai receber o direito da primogenitura. E aí, irmãos, Jacó ele até fala, mas minha mãe, como eu vou receber o poder de primogenitura se eu vou ser diferente de meu irmão? Meu irmão ele é peludo e eu não sou. Mas a mãe dele falou assim, mas não tem problema, eu vou dar um jeitinho. O problema está no jeitinho. O problema é querer fazer as coisas da maneira, do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso querer. Irmãos, a bênção do Senhor, ela não vai ser liberada sobre a minha e a sua vida dando jeitinho, não. A bênção do Senhor não vai ser liberada na minha e na sua vida, a gente fazendo do jeito que a gente quer, não. Querer ensinar ao Senhor a maneira de fazer alguma coisa. Talvez, penso eu, na cabeça de Rebeca, ela diz, mas o Senhor me disse que o mais novo reinaria sobre o mais velho. Então eu vou apressar o negócio. Então eu vou fazer o negócio adiantar, acho que é mais rápido, porque está demorando. Talvez ela estivesse olhando para os seus filhos
que é certo você fazer isso, que até parece que é lícito você enganar, que parece que ninguém vai descobrir que está tudo bem, mas não está. Nós não fomos chamados para ser enganadores. Nós não fomos chamados para usar máscara perante o Senhor, não. Nós fomos chamados para ser verdadeiro. Irmãos, em nome de Jesus, eu sei que não é fácil viver todo um processo de espera, mas há um tempo determinado para todas as coisas. É assim que diz a palavra do Senhor. Então não adianta querer apressar os passos, querer apressar as coisas, porque não vai acontecer. Vai sair de mal a pior. As coisas vão sair totalmente do seu controle, porque no início até parece que vai bem, mas depois o bicho pega. Aleluias. Então a sua mãe vai, orienta ele, ele pega e questiona. Ela diz: não, vou dar um jeitinho, vou pegar ali a pele do cordeiro, quando cozinharmos, e aí eu coloco sobre você. Eu pego a roupa do seu irmão e coloco sobre você. E assim foi feito. E agora ele vai lá e apresentar ali o cozido que foi feito para o seu pai. E o pai estranha. Foi muito rápido. Foi uma caça muito depressa. E ele diz: mas que caça depressa? Foi muito rápido. E ali ele deve ter dado um jeitinho, fala alguma coisa, porque a palavra ela não cita muito sobre isso. E aí ele chega e começa a falar, e seu pai reconhece a sua voz. Mas mesmo assim, ele afirma: não, eu sou Esaú. O pai pergunta: quem é você? Eu sou Esaú. Ele então agora começa a mentir para o seu pai. Ele agora começa a subir um nível maior de enganação. Ele mente, infelizmente com a ajuda da sua mãe. Aí agora ele vem e o seu pai libera ali a bênção sobre a vida dele. Na verdade, antes de liberar a bênção sobre a vida dele, ele pergunta novamente: como é o seu nome? Ele diz: eu sou Esaú. Ele diz: a voz parece de Jacó, mas o cheiro e a pele parece de Esaú. Parece, mas não é. É assim que o diabo ele faz. Até parece, mas não é. Até parece que vai prosperar, mas quebra no meio do caminho. Até parece que vai se cumprir, mas rompe no meio do caminho, porque o diabo ele é enganador, irmãos. Ele é o pai da mentira. E quem vai, olha na onda dele, é filho dele. Então não tem esse negócio do crente de dizer que eu vou dar um jeitinho, uma mentirinha branca. Isso é mentira do diabo, viu? Não tem mentira branca não. A verdade é a verdade e a mentira é a mentira. Com Deus não tem esse negócio de meio termo. Com ele é sim, sim, não, não. Com Deus não tem negócio de muita conversa não, irmãos. Ou é ou não é, ou você quer ou você não quer. Então a palavra do Senhor agora vai dizer que ao liberar a bênção sobre seu filho, daqui a pouco chega Esaú, agoniado, cansado, prepara ali o prato para o seu pai e leva. E aí ele fala: meu pai, aqui está o prato que me pediu, agora libera a minha bênção. Ele diz: que bênção? Eu já liberei a bênção sobre a sua vida. Ele diz: não fui eu. Aí o pai deve ter pensado: bem que eu achei que aquela caça foi depressa. Bem que eu achei que não demorou esse negócio. Aí ele diz: meu filho, eu já liberei a bênção sobre a vida do outro. Já foi. Aí ele começa a chorar, amargurado, ele começa a se desesperar e diz: meu pai, libera uma bênção para mim. Não é possível que não tenha nada para liberar para a minha vida. E aí ele vai e libera uma bênção sobre a vida de Esaú, e ele diz que o seu irmão ele vai reinar sobre ele. Mas ele iria ser liberto quando ele se revoltasse com aquela situação e ele poderia escapar. Mas ali já tinha sido liberada a palavra. E a palavra liberada sobre a minha e sobre a sua vida, infelizmente ela não volta atrás.
Irmãos, muito cuidado. Principalmente nós que somos pais e mães. Cuidado com a palavra que libera sobre a vida do seu filho. Em nome de Jesus. A gente vê no nosso meio, no meio cristão. Eu estou englobando a todos, não estou referindo à igreja Jesus é um verbo exclusivo, não, em geral. Pessoas liberarem palavras sobre a vida dos seus filhos na hora que estão enraivados. Eles começam a falar coisas e dizem: quando eu morrer você vai ver. Vai ver o quê, irmãos, em nome de Jesus? Então quer dizer que você quer ver seu filho sofrido, padecendo? É sério. Quando eu morrer você vai ver: esse menino é assim, essa menina é assim, olha, você não vai ser feliz, você é igual seu pai, você é igual sua mãe. Não. Em nome de Jesus. Você vai ser aquilo que o Senhor Ele determinou para a sua vida. O seu filho vai ser aquilo que o Senhor Ele determinou para a vida dele, em nome de Jesus. Não permita, irmãos, que nenhuma palavra amaldiçoada seja lançada sobre a sua vida. Repreenda em nome de Jesus. A palavra, ela tem um grande poder de dar vida, mas ela também dá morte. Ela também leva à morte. Então, quando nós começarmos a entender o poder que a palavra tem, nós vamos começar a tomar atitudes diferentes. Então, a palavra ali foi lançada já sobre a vida de Jacó. Não tinha mais como voltar atrás, porque ele lançou a palavra. Não tinha mais o que fazer. E ali agora, Esaú, muito enraivado com a situação, óbvio e evidente. Por mais que ele tivesse vendido a primogenitura dele lá atrás, mas ele não vendeu a bênção que seria liberada. Mas, como eu disse lá atrás, tudo tem o quê? Uma consequência. Aí no momento dele de desespero, afoito, com a fome, falando mais alto do que tudo, ele vendeu o seu direito. E às vezes nós somos assim, afoitos, agoniados. E nós precisamos mudar isso na nossa vida, em nome de Jesus. Nós necessitamos aprender a fazer com que o Espírito Santo de Deus ele prevaleça na nossa vida. Que a nossa natureza humana, pecaminosa, não venha reinar sobre as nossas atitudes. Não, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos compreensão, nós podemos entender tudo aquilo que está escrito aqui. Então tem coisas que a gente se embaraça um pouco, mas nada que o estudo não faça com que você entenda aquilo que o Senhor tem para lhe dizer. Mas o Senhor ele nos deu a compreensão daquilo que está escrito. Afinal de contas, o Senhor ele não iria deixar a palavra do Senhor como instrução para nossas vidas de uma maneira que nós não venhamos entender aquilo que Ele quer passar para nós. Então por isso que a palavra do Senhor ela se renova dia após dia, porque hoje talvez essa palavra não esteja direcionada para a sua vida, mas amanhã depois você vai dizer: bem que disse naquele dia, bem que aquela palavra foi liberada e agora o Senhor traz o quê? A memória. Ele traz a memória para que nós não venhamos esquecer daquilo que nos foi dito. Então agora Jacó ele precisa fugir. Ele precisa fugir, irmãos, da fúria do seu irmão Esaú, porque ele roubou a bênção que o seu pai tinha liberado. E a sua mãe instrui: olha, vai lá para a casa de Labão. Vai lá. E ele agora sai, sabe como? Com a mão na frente e a outra atrás. Não tinha a bênção, não tinha riquezas, não tinha nada. Ele agora tinha simplesmente que fugir para o seu irmão não lhe matar. E assim foi feito. Mas quando chegou lá, que ele começou a procurar se informar de quem era o seu tio Labão, ele encontra Raquel. E ele ali se apaixona por Raquel já de primeira vista. E ele agora ele lança uma proposta para o seu tio. E aí ele diz: olha, eu vou trabalhar 7 anos. Rapaz, Jacó, independente de qualquer coisa, era um rapaz determinado. Ele era determinado naquilo que ele fazia, mesmo enganando. E mesmo quando ele fez
E ali vai. Ele casa, ou ele trabalha por 7 anos, mas na hora de casar, ele é o quê? Enganado. Irmãos, nada nesse mundo que nós venhamos fazer vai passar despercebido, não. É exatamente aquilo que você planta, é exatamente isso que você vai colher. Não pensa que você vai plantar ali uma semente de laranja e vai nascer morango, porque não vai, não adianta. Ele engana lá atrás do seu irmão, seu pai, a sua família, mas agora chegou a vez dele ser enganado. E porque nós podemos ver, ele não fica satisfeito. Ele não fica satisfeito com essa enganação. E ele se chateia, mas ele agora resolve trabalhar mais 7 anos para ter de fato quem ele quer. E é Raquel. Ele trabalha durante 7 anos e tem a Raquel. E se casa com ela. Aí depois ele trabalha mais 6 anos, se não me engano, né? Ele trabalha mais 6 anos depois que casa com Raquel, para poder ele agora ter os seus próprios benefícios, porque ele agora só casou para poder casar. Ele só trabalhou para poder casar. E aí ele trabalha para poder ter seus próprios benefícios, para poder ter seu salário, para sustentar a sua família, para poder se manter ali. Só que chega um dia que ele se revolta. Chega um dia que ele percebe que ele está ali só trabalhando, mas ele queria um pouco mais. Ele também queria voltar para a terra dos seus pais. Ele não queria permanecer ali sobre o jugo do seu tio Avão. Ele não queria permanecer desse jeito, viver servindo. Não, foi dito a ele que ele iria reinar sobre o seu irmão. Não foi dito a ele que ele iria servir ninguém, não. Então, ele agora chama o seu tio para conversa e ele pega e lança uma proposta, o seu tio aceita, mas o seu tio também entende, tenta aprender lá, porque entende que a bênção está sendo liberada na casa do seu tio, por quê? Por causa de Jacó. É por causa de Jacó que a bênção estava sendo liberada naquele lugar, era por isso que ele prosperava tanto. Tanto que a proposta ela foi mudada 3 vezes. Toda vez ele dizia, olha, vai ser malhado, olha, vai ser listrado, olha, vai ser... Teve outro jeito lá que agora eu não estou lembrado. E todas as vezes que ele tentava mudar, era a favorecimento de Jacó que viria o negócio. Porque haveria uma promessa ali sobre a vida dele. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele disse a Abraão que abençoaria ele e os seus descendentes. E Jacó era descendente de Abraão. Então a palavra do Senhor tinha que se cumprir por amor a Abraão, não porque ele era bonitinho, bonzinho, obediente, não. É porque a palavra do Senhor ela se cumpriria através do que o Senhor disse a Abraão atrás. Aí então agora, quando ele definitivamente consegue fugir do seu sogro, ele vai e divide o seu povo ali em 3 e fica ali para trás sozinho. E é aí que começa a transformação de Jacó. É ali que começa a restauração da vida de Jacó, que é onde nós lemos aqui em Gênesis 32. E quando ele está ali, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, o anjo, né, ele desce ali e luta contra Jacó. Mas Jacó ele luta de uma forma tão determinada que ele já está amanhecendo o dia e o anjo diz, olha, eu preciso subir. A gente precisa acabar com esse negócio aqui. Aí ele diz, não, eu só saio daqui quando você me abençoar. Mas sabe o que é que o anjo pergunta a ele? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Jacó, enganador. E é isso que chamou muita atenção, porque o seu pai perguntou como é o seu nome. E ele disse, Esaú. Ele mentiu. E ele enganou. Mas ali ele entendia que era a oportunidade de mudança de vida. Não tinha mais chance para mentira. Não tinha mais chance para engano. Sabe por quê? Se ele dissesse, meu nome é Esaú, a bênção ia ser liberada para a vida de quem? Ninguém é besta não, irmãos. A bênção tinha que ser liberada para a vida dele. Ele entendia que essa vida de engano, de
e diz: olha, se o Senhor for comigo e me fazer ter roupa, comida e fazer voltar em segurança para a terra dos meus pais, eu lhe darei o dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que eu tiver. Ele ali já teve um encontro com o Senhor, mas esse encontro agora foi diferente. Ele agora já não resolve enganar mais. Ele já não resolve mentir mais. E na nossa vida tem que ser assim. Tem um dia que a gente tem que dar um basta. Tem um dia que nós temos que dizer: ó, eu rejeito o pecado, eu rejeito aquilo que me afasta do Senhor, eu rejeito aquilo que não convém mais, porque é preciso viver de fato em verdade na presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele está voltando, e Ele não vai vir buscar uma igreja suja não, irmãos. Ele vai vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. É necessário ser obediente, é necessário deixar de enganar, é necessário deixar mentira, é necessário deixar ir aquilo que nos afasta da presença do Senhor. É necessário deixar Deus restaurar o nosso caráter. Se no mundo nós enganarmos, nós não vamos enganar. Se no mundo nós mentirmos, nós não podemos mentir mais. Se no mundo nós adulterarmos, esqueça. Todo e qualquer pecado que era cometido, bota no mar do esquecimento. Já não é mais tempo para isso. E eu te falo, irmãos, e falo para mim também, que se a partir de hoje, se você cometia algo, você sabe que não agrada ao Senhor, algo que faz afastar a presença do Senhor da sua vida, uma mentira, um engano, em nome de Jesus, a partir de hoje dê um basta nisso. A partir de hoje dê um basta nisso. Sabe por quê? A palavra do Senhor aqui vai dizer que ele teve um encontro ali com o Senhor quando ele atravessou o rio Jaboque. Então, em nome de Jesus, faça desse lugar um lugar de encontro com Deus. Lute contra a sua carne, faça com que ela amorteça, lute contra a sua natureza humana com todas as suas forças e diga a ela: não, ele não pode prevalecer na minha vida. Não, no dia que eu aceitei Jesus, eu aceitei a Ele para viver em verdade e espírito. Eu não aceitei a Jesus para viver no engano. Eu não aceitei a Jesus para poder ir na igreja eu ser santo, mas na minha casa eu ser o demônio. Não foi para isso que nós fomos chamados. Às vezes nós vamos aqui na igreja, nós pregamos, nós louvamos, nós pulamos, nós rodamos, nós fazemos tanta coisa, mas nós não fazemos o que nós fomos determinados: cuidar da família com amor, com zelo. Às vezes a família olha para nós e nem vê um servo e uma serva de Cristo. É vergonhoso, irmãos. No mínimo, tem que ter o respeito de servo e serva do Senhor, porque não é possível que na igreja todos te olham e te consideram: ah, vai, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, mas na sua casa ninguém reconhece você como isso. Se você disser: olha, eu vou orar por você, Deus me livre de você orar por mim. Porque quem te conhece é quem está dentro de casa. Ser crente na igreja é muito fácil. É muito fácil você estar aqui 1h30, 2 horas de relógio, bonitinho ali, louvando, adorando, agradecendo o nome do Senhor, e ninguém sabe quem você é dali da porta para fora. Irmãos, em nome de Jesus, vamos mudar de atitude. Vamos parar com esse negócio. O Senhor, Ele quer levar uma igreja de uma forma maravilhosa, mas nós precisamos querer essa mudança. Nós precisamos querer rejeitar o pecado. O Senhor, Ele não vai forçar a mim e a você a fazer nada, não. Tem que vir de uma atitude minha e sua. Ele já fez demais. Sabe o que Ele fez? Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele já se sacrificou. Ele despiu da sua glória para morrer, irmãos, para poder sofrer no meu e no seu lugar. Imagine você ser condenado, você ser injustiçado. Porque hoje em dia nós vemos muito que ninguém quer ser passado para trás. E há de quem dizer que você fez uma coisa e você não fez. Imagine Jesus foi cuspido,
ele pediu água. E aí, nós queremos fazer as coisas de todo jeito. Sabe o que é que acontece? Sabe qual é o nosso tema? O Senhor, Ele conhece o meu coração. Eu sei da minha intimidade com Deus. Para com esses dedos, em nome de Jesus. Ainda bem que o Senhor, Ele te conhece. E porque Ele te conhece, que Ele nos repreende. É porque Ele nos amou primeiro. E Ele sempre está trazendo uma palavra para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele ainda quer resgatar a sua vida. Da mesma maneira ali com Jacó, o Senhor, Ele ainda queria cumprir a promessa na vida de Jacó. Ele quer cumprir a promessa na minha e na sua vida. Mas o que foi necessário Jacó fazer? Deixar um canto. E após isso, sabe o que aconteceu? Jacó, ele teve um encontro com seu irmão, aonde saiu ali escondido, onde seu irmão saiu ali enfurecido, e eles se perdoaram. É isso que o Evangelho de Cristo faz. Ele transforma. Não tem mais lugar para mágoa, não tem mais lugar para engano, não tem lugar mais para essas picuinhas, não. A presença de Deus não tem essas coisas. Ai, não, mas você está dizendo então que você é perfeita. Não é isso. Nós temos que lutar para poder viver de maneira maravilhosa na presença do Senhor. Nós temos que lutar todos os dias para fazer essa carne pecaminosa ela não prevalecer. Porque eu sei que tem dias que ela vai gritar. Tem dias que ela vai dizer, eu quero fazer isso aqui. Você tem que dizer, não vai nada. Porque quem prevalece aqui é o Senhor. Não vai acontecer não, não vou fazer não. Sabe por quê? Eu não posso envergonhar o nome daquele que me chamou. Irmãos, em nome de Jesus, todas as vezes que a natureza humana ela clamar para fazer algo que não convém do Senhor, lembre-se, eu não posso envergonhar o nome do meu Senhor. Eu não posso fazer isso. Ele já pagou um alto preço. Basta eu e você renunciar. Ah, não é fácil mesmo. Ele não disse para a gente que seria fácil. Ele não nos enganou. Ele não foi como Jacó que enganou, não. Ele nos disse a verdade e nos deixou a verdade como instrução. Ele disse, olhe, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você também vai isso. Mas como eu venço? Obedecendo. Mas como eu venço? Estando na presença do Senhor, ouvindo as suas instruções e entendendo aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. O Senhor agora fere ali, louvado seja Deus, a coxa de Jacó e muda o seu nome. Ele já não é mais chamado Jacó. Ele já não é mais enganador. Ele agora é chamado de Israel. Israel, o príncipe de Deus. Israel, o povo de Deus. Esse povo para nós, tanto ouvimos falar, o povo de Israel veio de um homem que enganava, veio de um homem que mentia, mas que também determinou que a partir daquele dia ele não enganaria mais. Ele entendeu, creio eu, que no dia dessa luta, quando o Senhor disse qual é o seu nome, ele se lembrou do dia que ele enganou. A nossa consciência é a primeira a nos acusar. Não passa nada despercebido, irmãos. A nossa consciência é a primeira que diz, você fez, viu? Você está plantando isso aí, ou porque você está colhendo isso aí, ou porque você plantou. Então nada passa despercebido. Escolha seu povo escolhido de Deus. Escolha fazer com que o Senhor mude a sua história. Escolha com que o Senhor cumpra as promessas dele na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. E assim o Senhor restaurou o caráter de Jacó. Mas irmãos que fiquem na terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és poderoso. Tu és grande, grande.
jamais